Talvez ler seja um dos hábitos que eu mais consegui me manter firme nos últimos anos. E eu atribuo, e grande parte desse sucesso foi pela forma como eu comecei a ler. Eu mudei totalmente, saí totalmente de uma pessoa que só queria ler vários livros, ler o mais rápido possível, para uma pessoa que desfruta de cada leitura, de cada linha, como se ela fosse única. E mais importante, eu comecei a fazer do meu livro uma conversa. Eu vou explicar tudo isso para vocês neste vídeo agora. Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é João Dias. Caso você não seja inscrito, já deixe a sua inscrição, que a gente fala sobre leitura, sobre filosofia, sobre vida, sobre várias coisas. Então já deixa a sua inscrição. Eu sei que você não tem tempo para perder, então vamos logo pro assunto. Uma vez eu estava mostrando este livro aqui, ó, Conselhos sobre o Trabalho Intelectual, para uma colega. E aí quando eu comecei a mostrar para ela e tudo mais, tava vendo ali se ela conseguia ler em português, né? Aí ela me perguntou: cara, mas você lê os livros ou você estuda os livros? Porque eu tô vendo aqui que tá tudo marcado, olha, tudo marcado. Algumas partes eu coloco uma exclamação, não sei se vai dar pra ver aí bem no vídeo. Outras eu escrevo algumas coisas. Às vezes eu escrevo sem mesmo ter marcado nada nas páginas. Às vezes eu coloco assim no final do capítulo algum grande ensinamento do capítulo. Enfim, olha só. Nessa página aqui eu coloquei uma chave gigantesca, não marquei nada, mas mesmo assim eu escrevi alguma coisa. Enfim, eu realmente escrevo e faço com que o livro seja meu de fato. Eu rabisco várias coisas, eu converso com o autor, discordo, concordo, pergunto. Cara, sinceramente, essa talvez seja uma das melhores formas para você ler alguma coisa. Para você, de fato, entender o livro, compreendê-lo e deixar com que a leitura seja algo mais interativo. Comecei a ver os livros como uma conversa. O autor, quando ele escreve esse livro, ele espera de você uma participação. O autor tinha algo a dizer e ele encontrou você para dizê-lo. Então ele chega para você e começa: fulano, seguinte, eu queria te dar aqui conselhos sobre a vida intelectual. Para isso, o primeiro conselho é tal e tal. Tenha um ideal, né? É o primeiro conselho que ele fala aqui. Tenha um ideal, não sei o quê. E você está aqui como ouvinte. Uma hora ou outra você vai precisar responder o autor. Você vai precisar discordar dele ou concordar com ele. Ver os pensamentos que ele está tendo e responder ali no livro mesmo o que você tem achado do que ele tem falado. Foi isso que mudou a minha forma de ler. Foi isso que, de certa forma, mudou a minha vida. Porque com essa técnica, né, vamos colocar assim, com essa ferramenta que é escrever no livro, ou basicamente marcar o livro e conversar com ele, foi isso que mudou completamente a minha vida. Porque agora, quando eu consigo ler e extrair uma ideia do autor, eu estou literalmente mudando os meus pensamentos e assim mudando as minhas ações. Olha só que maluquice. Então, um livro começou a ter um impacto tão grande na minha vida para que eu possa mudar o meu comportamento. E claro, de certa forma, agora eu não posso mais ler milhares de livros para só falar que eu sou leitor. Eu sou totalmente contra essa ideia, né? De falar que eu sou leitor. Olha que eu já li 30 livros esse mês. Não, eu prefiro muito mais e eu sou muito mais adepto à ideia de que a gente pode ler um livro por mês, cara. Mas que esse livro tenha um impacto verdadeiro na nossa vida, contribua para que a gente esteja mais próximo da excelência a qual fomos feitos. Deu para entender? Então, quando a minha colega me perguntou se eu lia ou estudava os livros, a resposta que eu tenho para dar é: eu não sei ler o livro senão estudando. Eu não sei ler o livro senão tentando extrair dele o máximo de conhecimentos que eu posso adquirir. Claro, existem leituras que são de distração, leituras mais leves que eu posso passar ali sem tanta atenção. Mas existem outros que realmente têm a capacidade de mudar o nosso comportamento, mudar quem eu sou. Eu tinha, às vezes, muita dificuldade de ver como que um livro poderia se tornar prático. Como que as ideias que um autor está falando poderiam ser traduzidas no meu dia a dia. Como assim, cara? Como que é esse negócio de virtude aí que Aristóteles está falando? Como que eu coloco isso no meu dia a dia? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso, de tentar explicar as ideias, tentar debater com ele as ideias, responder, marcar frases importantes, palavras importantes, eu comecei a entender o que do pensamento do autor é fundamental
E geralmente o que é fundamental a gente consegue perfeitamente aplicar no nosso dia a dia. E algumas coisas são mais de longo prazo, eu não consigo aplicá-las hoje. Não são uma mudança que acontece hoje. São mudanças no meu comportamento, que vão mudando pequenas ações no meu dia a dia, na minha vida. Mas mudam. Não subestime o poder dos livros. Outra coisa que eu comecei a fazer é que se você pegar qualquer livro meu que eu já li, você vai perceber que sempre tem citações de outro autor, ou tem, tipo assim, ó, eu sempre escrevo mais ou menos assim: parece com o pensamento de fulano, parece com o que eu li em tal coisa. Ah, Boécio fala sobre isso em tal livro, entendeu? Ou seja, em vez de eu ler cada livro separadamente, o que eu tento fazer, e que você também pode tentar fazer aí com suas leituras, é conciliar os autores. Eles podem estar falando de coisas completamente diferentes, mas tentar encontrar um ponto de encontro entre diferentes autores, entre diferentes livros, é um exercício fenomenal e te ajuda a reforçar o que você já sabe e compreender mais perfeitamente o que você está aprendendo agora. Como assim? Vou pegar 2 livros. Esses 2, tá? Aqui, ó. Peguei aqui 2 livros. O Trabalho Intelectual e As Ideias Têm Consequências. Em vez de eu ficar tentando colocar as ideias desse autor contra as ideias desse autor, ou então buscar por, sei lá, chegar em um ponto e falar, nossa, tal autor fala diferente sobre isso. Em vez de sempre ficar tentando colocar os dois um contra o outro, o que eu tenho que tentar fazer é conciliar pontos de semelhança. O que o Jean Guidon fala nesse livro aqui pode ser unido com algum pensamento, não precisa ser tudo, mas com algum pensamento do Richard River nesse livro aqui. Ou seja, o que eu tenho que fazer é literalmente buscar nos livros pontos de encontro com aquilo que eu já li. Conciliações entre diferentes autores. Eu vou até procurar isso em algum livro meu para você ver que interessante. Tava literalmente na página que eu falei aqui, ó. O Richard River escreveu assim, ó: os homens têm medo de estabelecer até mesmo as categorizações mais gerais. Aí no lado eu escrevi categorias de Aristóteles. E aqui, neste livro, nesse outro livro aqui que eu li sobre o Aristóteles, peraí. Nesse livro aqui, que não é do Aristóteles, mas é do Mortimer Adler, nas primeiras páginas, uma das primeiras coisas que ele fala é sobre isso, sobre as categorizações. Aristóteles tentando categorizar, definir as coisas. Ou seja, eu encontrei no pensamento do Richard River uma ponta de pensamento de outro livro, nada a ver com esse, deu para entender? Ou seja, isso deixa com que sua leitura se torne muito mais integrada. Não são partes isoladas, são partes separadas de um todo, entendeu? E claro, para isso é muito importante que você saiba escolher os seus livros. Falei isso em um dos meus vídeos também sobre como ler livros. A gente tem que perguntar. Eu comecei a perguntar tudo, cara. Meus livros são cheios de interrogação. Eu vejo uma palavra estranha, eu pergunto: o que é isso? Às vezes o autor fala, às vezes eu tenho que buscar. Ou então, algum pensamento do autor me faz gerar alguma dúvida. Eu coloco essa dúvida lá, escrevo literalmente, escrever. Pegar aí sua lapiseira, sua caneta e escrever no livro lá. O que é isso aqui? Como que eu faço tal coisa? Como é que ele quis dizer com isso? E aí tentar ver se ele responde às suas perguntas. Ficar ativamente, durante a leitura, buscando sempre as respostas das perguntas que você elaborou. Em um dos meus vlogs eu mostrei que eu sempre faço anotações dos meus livros, né? Assim, não só no próprio livro, mas eu tenho um caderninho, esse aqui, onde eu anoto ideias do que eu aprendo nos livros. Inclusive tá até aqui uma das últimas coisas que eu aprendi, que é ideia criativa e saber prático, um próprio pensamento do Aristóteles. E poucas dessas coisas estão necessariamente escritas no livro. O que eu faço? Eu uso os pensamentos do autor para me inspirar a escrever o que eu entendi daquilo. O que o autor fala é basicamente o pontapé para que você possa continuar. Então, muitos dos meus vídeos, principalmente os meus vídeos mais iniciais aqui no canal, são literalmente surgiram a partir de leituras que eu fiz. Praticamente todos os meus vídeos, cara. Se você comprar metade desses meus livros aqui, você vai perceber que
tudo que eu falo se encontra em um deles. Ou seja, eu sempre uso um pouco do que o autor está falando para desenvolver um pouco mais sobre o meu pensamento. Eu uso o que o autor fala como motor de ignição para o meu pensamento. E eu sempre tento trazer o meu pensamento para a caneta, para a ponta do lápis. E deixo registrado aqui. Quando você faz essas coisas, você vai tendo em conta uma dimensão muito mais profunda da leitura. Você vai aproveitando muito mais cada livro, cada parágrafo, cada página. E isso te arma de uma forma incrível. Claro, você não vai poder agora ler 16 mil livros por ano. Mas os poucos que você vai ler serão extremamente proveitosos. É isso que a gente tem que tentar fazer. Na leitura, a quantidade não importa, e sim a qualidade. Eu acredito que você, assim como eu, é apenas uma pessoa normal que está tentando melhorar através das leituras. Encontrar ali nas leituras dicas, né? Dicas para a vida. A vida é complicada e às vezes as pessoas do passado deixaram ali registrado pensamentos que nos ajudam. O que a gente tem que tentar fazer é buscar nesses livros respostas para as nossas perguntas existenciais, para as nossas perguntas, para as nossas dificuldades do dia a dia, enfim. E essas coisas foram que mudaram a minha forma de ver a leitura e mudaram a minha interação com a leitura. Ou seja, no fundo, foi essas dicas aqui que literalmente mudaram a minha vida, beleza? Foi o que me fez manter no hábito da leitura e desenvolvê-lo cada vez mais. Por isso que eu tenho esse canal. Eu percebi que os livros podem nos ajudar muito, mas muitas vezes a gente não sabe ler da forma correta. E nisso eu pretendo te ajudar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Se você tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Eu vou estar respondendo tudo que vocês mandarem. Eu sempre gosto de ver os comentários também. É muito interessante ver a participação de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Antes que eu me esqueça, toda sexta-feira a gente faz live às 11h25 da manhã. Então eu te espero lá para a próxima. Valeu!